Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre transporte rodoviário de passageiros. Exclusivo. CAD investiga denúncia da ANTT por supostas práticas ilegais de mercado de ônibus rodoviários por parte da Flixbus e Abrat fala em arrendamento disfarçado. Documentos. Segundo a agência reguladora, apurações indicam a ocorrência de subautorização material decorrente do contrato de gestão compartilhada de linhas e viagens. Veja as viações citadas. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a fita! O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Ministério da Justiça, investiga denúncia protocolada pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, contra a gigante internacional do setor rodoviário Flixbus. O Diário do Transporte teve acesso à documentação completa de centenas de páginas no último dia 13 de abril de 2026. O órgão do Ministério da Justiça concedeu mais 30 dias para os advogados da Flixbus apresentarem respostas aos questionamentos feitos nos processos administrativos. Em março de 2024, a Abrat, que é a associação que representa as viações de linhas regulares, havia pedido a apuração da ANTT sobre supostas práticas ilegais que seriam praticadas pela Flixbus. Em 2 de dezembro de 2025, o Superintendente de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros, o SUFIS, da ANTT, Hugo Leonardo Cunha Rodrigues, mandou ofício ao presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, Gustavo Augusto Freitas de Lima, apontando que entre estas práticas que não são autorizadas pelas normas do setor rodoviário brasileiro está a ocorrência de subautorização material decorrente do contrato de gestão compartilhada de linhas e viagens. Ou seja, na prática, segundo a ANTT, as linhas são autorizadas para as empresas parceiras da Flixbus, mas é a companhia internacional que opera, o que não pode, de acordo com o atual marco regulatório, artigo 13 da resolução ANTT número 6033 de 2023. A Flixbus define o preço, as rotas e a forma de operação e não as empresas, segundo a ANTT, na representação. A Abrat, por sua vez, acusa a Flixbus de uma prática que não seria também permitida: arrendamento das linhas das empresas parceiras
pela gigante internacional. Entre as empresas citadas estão Expresso Adamantina, Expresso Satélite Norte, Catedral Candango, Primar, Santa Maria de São Bernardo do Campo, Luxor, Autoviação Gadotti, Viação Esmeralda, por exemplo. Na denúncia, a Abrat fala em transferência indevida de linhas das viações para a Flixbus. Ora, não se pode negar o risco de, por meio de contratos de parcerias, se ter uma transferência indevida da operação do mercado objeto da licença operacional em nome de terceiro, ou mesmo um arrendamento de facto desta, conferindo à Flixbus as prerrogativas próprias da autorizatária, a exemplo de estabelecer preços, quantidade de viagens e demais decisões que deveriam caber única e exclusivamente ao detentor do ato de delegado ao da ANTT. A entidade classifica a prática como arrendamento disfarçado, como se vê os contratos de parcerias firmados entre a Flixbus e as empresas detentoras de licenças operacionais. Atos de delegação têm o potencial de os serem caracterizados como transferência indevida ou mesmo qualquer forma de subautorização, a exemplo de arrendamento disfarçado, transferindo-se para a Flixbus todas as principais decisões relativas à oferta do serviço de transporte interestadual de passageiros, o que poderia configurar burla ao marco regulatório e à Lei Federal número 10.233 de 2001. Neste participar, não é demais recordar que o artigo 487 da Lei Federal número 10.233 de 2001 estabelece a sanção de cassação da transferência irregular do ato de delegação. Já no ofício, ao CAD, a ANTT aponta que o modelo da Flixbus prejudica a concorrência e o equilíbrio de mercado, política de preços, sistema claramente inferiores ao custo operacional mínimo estimado, com indícios de dumping predatório nos termos do artigo 36, parágrafo 3º, capítulo 15 da Lei número 12.529 de 2011, estratégia de captura de mercado e dependência econômica das autorizatárias parceiras com potencial para eliminação da concorrência e concentração de mercado, ocultação da verdadeira autorizatária perante o consumidor, induzindo em erro, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor e às normas regulatórias. Tais práticas, além de comprometerem a regularidade do serviço público delegado, podem produzir efeitos nocivos à livre concorrência, à modicidade tarifária e à sustentabilidade do setor, justificando a atuação coordenada entre esta agência reguladora e o CAD. O Diário do Transporte procurou a Flixbus. Nota da Flixbus. A Flixbus esclarece
que a representação mencionada foi anulada por decisão judicial, o que será devidamente esclarecido ao CAD. A empresa reafirma que seu modelo de negócio é legítimo, amplamente consolidado em diversos mercados internacionais e tem como objetivo ampliar a concorrência, gerar mais opções de viagem e preços mais acessíveis aos passageiros brasileiros. A empresa entende que movimentos como esse refletem a resistência de setores historicamente concentrados, a ampliação da concorrência no transporte rodoviário brasileiro. A Flixbus repudia tentativas de distorcer sua atuação concorrencial e reforça seu compromisso com a livre iniciativa, a inovação e o cumprimento da legislação brasileira. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia que trago diretamente do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que investiga denúncia da ANTT por supostas práticas ilegais de mercado de ônibus rodoviários por parte da Flixbus. Segundo informações do portal Diário do Transporte, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Ministério da Justiça, investiga denúncia protocolada pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, contra a gigante internacional do setor rodoviário Flixbus, no último dia 13 de abril de 2026, o órgão do Ministério da Justiça concedeu mais 30 dias para os advogados da empresa apresentarem respostas aos questionamentos feitos nos processos administrativos. Em março de 2024, a ABRAT, que é a associação que representa as viações de linhas regulares, havia pedido a apuração da ANTT sobre supostas práticas ilegais que seriam praticadas pela Flixbus. Em 2 de dezembro de 2025, o superintendente da SUFES, que é no caso da fiscalização de serviços de transporte rodoviário de cargas e passageiros, Hugo Leonardo Cunha Rodrigues, mandou ofício ao presidente do CAD, que é o Gustavo Augusto Freitas de Lima, apontando que entre estas práticas que não são autorizadas pelas normas do setor rodoviário brasileiro está a ocorrência de subautorização material decorrente do contrato de gestão compartilhada de linhas e viagens. Eu vou estar destacando aqui com vocês uma das falas que foram divulgadas aqui na denúncia que foi apresentada pela ABRAT, a ANTT e logo depois ao CAD, que diz o seguinte: ora, não se pode negar o risco de, por meio de contratos de parcerias, se ter uma transferência indevida da operação do mercado, objeto da licença operacional em nome de terceiro, ou mesmo o arrendamento de fato desta, conferindo à Flixbus as prerrogativas próprias da autoritária, a exemplo de estabelecer preços, quantidade de viagens
e demais decisões que deveriam caber única e exclusivamente ao detentor do ato de delegado ao da ANTT. E vou estar destacando também essa fala que está na denúncia, que a própria entidade classificou a prática como arrendamento disfarçado. Como se vê, os contratos de parceria firmados entre a empresa, a Flixbus, e as empresas detentoras de licenças operacionais, atos de delegação, têm o potencial de os serem caracterizados com transferência indevida ou mesmo qualquer forma de subautorização, a exemplo de arrendamento disfarçado, transferindo-se para a Flixbus todas as principais decisões relativas à oferta do serviço de transporte interestadual de passageiros, o que poderia configurar burla ao marco regulatório e à Lei Federal número 10.233 de 2001. Neste participar, não é demais recordar que o artigo 487 da Lei Federal número 10.233 de 2001 estabelece a sanção de cassação da transferência irregular do ato de delegação. Eu vou estar destacando aqui com vocês também a nota da Flixbus em relação a tudo isso que está acontecendo. E ela diz o seguinte: a Flixbus esclarece que a representação mencionada foi anulada por decisão judicial, o que será devidamente esclarecido ao CAD. A empresa reafirma que seu modelo de negócio é legítimo, amplamente consolidado em diversos mercados internacionais e tem como objetivo ampliar a concorrência, gerar mais opções de viagem e preços mais acessíveis aos passageiros brasileiros. E a empresa entende que movimentos como esse refletem a resistência de setores historicamente concentrados, a ampliação da concorrência no transporte rodoviário brasileiro. A Flixbus repudia tentativas de distorcer sua atuação concorrencial e reforça seu compromisso com a livre iniciativa, a inovação e o cumprimento da legislação brasileira. Galera, infelizmente tivemos essa atuação ridícula da Abrat e também da ANTT. E eu me posiciono realmente a favor da Flixbus, pois ela sim, ela quer trabalhar, no caso, continuar trabalhando. Mas, infelizmente, tanto a ANTT como a Abrat insiste em impedir empresas, no caso, como a operadora, a Flixbus, de trabalhar. E assim como a Flixbus, ela repudia essa tentativa, eu também repudio totalmente e veementemente essa atitude da Abrat e da ANTT, que, na minha humilde opinião, soa com vergonha da Abrat e da ANTT, pois elas tentam impedir a inovação de chegar em nosso país. Vocês, da Abrat e da ANTT, eu tenho vergonha de vocês, por vocês estão tentando barrar a inovação que é a Flixbus, a Bus. Eu tenho vergonha de vocês, Abrat
e a NTT. Espero e muito que a Flixbus vença esta batalha e continue trabalhando por muitos e muitos anos, sempre visando o bem-estar de seus passageiros e também de seus colaboradores por muitos e muitos anos. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.